Eu tava pensando, eu podia fazer uma lembrança dos melhores momentos da viagem pro Japão. Tá. Eu terminei minhas coisas no banheiro aqui. Eu faço o quê? Eita bosta. Cadê um botão? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você já se sentiu meio perdido, principalmente quando você imaginou, pensou ou até já foi a um país estrangeiro que tem uma cultura, tem uma língua, um idioma que não tem absolutamente nada a ver com o que você conhece? No filme de hoje, Encontros e Desencontros, ele vai falar justamente disso, usando como pano de fundo aqui onde eu estou agora no Japão. O filme vai falar de como você, ao entrar num local a qual você não tem absolutamente nenhum tipo de familiaridade, não tem nada a ver com o seu idioma e sua cultura, você fica simplesmente perdido, como diz o título original do filme. Vamos comigo? Encontros e Desencontros, Lost in Translation. Filme de 2003, dirigido por Sofia Coppola e protagonizado por Bill Murray e Scarlett Johansson. No filme, o personagem principal é Bob Harris, interpretado por Bill Murray, que é um ator consagrado dos Estados Unidos que vai ao Japão para fazer um comercial. Ele vai gravar um comercial de um whisky da marca Suntory. Só que ele tá indo meio assim, né, naquela, como um evento publicitário, né, de carreira, mas ele tá com muitos problemas pessoais, o casamento dele nos Estados Unidos está muito ruim, e ele vai ao Japão e começa a ter uma série de problemas. O mais nítido a princípio que choca ele, que está incomodando muito, o fuso horário. A adaptação dele com o fuso horário está muito ruim, ele não consegue se adequar, ele passa noites em claro e acaba tendo como seu grande point, vamos chamar assim, o bar, né? O bar do hotel onde ele desce e fica tomando ao longo da madrugada, já que ele não consegue dormir. Outro ponto é a questão do como ele não está conseguindo ter uma comunicação boa com as pessoas. Por quê? Ele não fala absolutamente nada de japonês e ele tem a impressão de que quando os tradutores passam as orientações para ele, por exemplo, na cena talvez uma das mais engraçadas do filme, onde o diretor começa a rodar o comercial com ele, onde ele fala milhares de coisas e a tradutora passa instruções muito simples. Ele fica com a impressão de que a comunicação não está legal, de que ele está meio perdido no esquema. É nestes momentos, né, de solidão onde ele encontra Charlotte, uma garota também ocidental que está no Japão por causa do seu namorado, que é fotógrafo. Mas assim como ele, ela não está se adequando ao fuso horário. O namorado vive o tempo todo, né, a trabalho, então ela foi acompanhar, mas acaba não conseguindo participar da rotina dele, e eles acabam partilhando dos mesmos dilemas. Uma cidade gigante como Tóquio, onde a comunicação é algo que está travando e deixando-os extremamente para baixo, extremamente tristes, ao mesmo tempo que a cidade oferece tantas coisas, eles não conseguem usufruir de nada dela. Aproveitando que tem um ao outro agora, eles começam então a buscar umas saídas, né? Esquemas onde eles consigam partilhar da sua companhia e tentar curtir a cidade, apesar de todas as barreiras culturais, né, que existem principalmente de base linguística, além dessa questão do fuso horário. Deixando claro que não é uma relação amorosa, uma relação de amizade. Eles estão ali, né, naquela questão da necessidade de ter uma companhia para um com o outro em relação a esse mundo onde eles estão aparentemente tão perdidos, né, como diz o título, né, perdido em tradução. Eu acho que eu pessoalmente acho o título original bem mais interessante que o que foi utilizado aqui no Brasil. Todo esse vislumbre da diferença cultural, não só a questão do fuso horário que o filme retrata, eu acabei vivenciando e vou mostrar aqui para vocês também, através de alguns vídeos e alguns recortes, coisas que vocês podem partilhar comigo aqui dessa minha experiência, assim como os personagens do filme. O Japão é um arquipélago vulcânico de mais de 6.000 ilhas. Na verdade, a maior parte delas são pequenas porções de terra fora da água, sendo na verdade 4 as grandes ilhas que concentram territorialmente a sua maior porcentagem e também a população e toda a estrutura. Hokkaido, Honshu, que é a maior delas, onde está a concentração principal do país como um todo, Shikoku e Kyushu, usando a ordem como mostrado no mapa de norte a sul.
Estas ilhas são todas formadas por derivação tectônica. O Japão está localizado numa área de grande intensidade de tectonismo, né, já que inclusive se originou a partir de atividade vulcânica. Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre questão do terremoto, procure vídeos aqui no nosso canal que vai explicar esse tipo de fenômeno para você. Bom, acontece que a formação do Japão está ligada a uma constituição geológica mais recente, porque o vulcanismo é um evento geológico mais recente. Quando eu digo recente, eu me refiro à ideia de que, se nós compararmos, por exemplo, a história do Brasil, que é um território do tempo da Pangeia, com o Japão, que é um território vulcânico, nós temos uma considerável quantidade de milhões de anos que separam um país do outro. O Japão possui a 10ª maior população do mundo, com aproximadamente 128 milhões de habitantes, registrando que este vídeo está sendo feito no ano de 2020. E, em compensação, tem um território pequeno, um território que, falando da sua somatória, seria mais ou menos como no Brasil teríamos o estado do Mato Grosso do Sul. O nome do Japão, na sua origem, né, para os japoneses, seria Nippon ou Nihon, que na sua língua mesmo teria o significado de área de origem do Sol, que aqui nós acabamos adaptando como terra do Sol nascente. Essa é uma ideia a partir da lógica da interpretação do entorno, né, no continente do Extremo Oriente, do parte asiática, onde o Japão seria a parte mais extrema quando comparado, por exemplo, com Coreia e China. O nome Japão, que nós utilizamos, por exemplo, aqui no Brasil, nome ocidental, vem uma derivação do contato que os ocidentais tiveram, no caso os europeus, com os chineses anteriormente ao Japão, onde o nome do Japão tem o mesmo significado, né, de área de nascer do sol, só que no dialeto, um dos dialetos antigos chineses, seria Jippon. Então, o significado Nihon ou Jippon, né, seriam o mesmo na sua origem, mas nós acabamos, né, pela diferenciação entre esses idiomas, dando nomes distintos aqui e nos dialetos próprios da Ásia, como por exemplo no japonês. O Japão atualmente configura-se como a segunda potência econômica do continente asiático, atrás apenas da China, posto este de primeiro lugar que o Japão deteve por muito tempo, mas a ascensão econômica da China no contexto mais recente, de final do século XX até o início do século XXI, acabou colocando o Japão como uma opção secundária, até mesmo para a própria produção industrial japonesa. Entendendo que algumas características do Japão são nítidos dificultadores dele para o seu desenvolvimento e tornar-se atrativo para o investidor. A sua mão de obra hoje é considerada pequena e em padrão envelhecido, já que é um país que tem uma população idosa em número ascendente com uma natalidade muito baixa. Nós compararmos com a China, por exemplo, né, que hoje é o grande adversário do plano econômico que o Japão possui, a China possui mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então este número de 128 milhões, que aparentemente é grande, torna-se irrisório quando você compara com a mão de obra chinesa, que mostra-se muito numerosa, tornando-se atrativa, barata para o mercado, principalmente de produção industrial. Para buscar resumir a história do Japão seria necessário um vídeo muito maior, mas vamos tentar resumir através dos pontos mais relevantes, fazendo um recorte mais recente. Dividindo a história do Japão, de novo, de uma forma bem simplificada, sem maiores aprofundamentos, em 2 momentos especificamente como marca principal para este vídeo. O primeiro vamos marcar ali com o que é chamado de período do Japão feudal, do século com destaque para o 16, com seu início, chamado de período Edo. A gente chama de Japão feudal, mas essa é uma adaptação ocidental na nomenclatura, porque na verdade os próprios japoneses vão definir esse período como shogunato. Para você lembrar da sua aula de história, a gente precisa recorrer a entender o que era o período feudal e entender por que esses nomes são comparados como sendo sinônimos. Assim como o feudo europeu, o shogunato japonês ele tinha características de descentralização de poder, ou seja, haviam vários poderes fragmentados, né, onde você tinha a mesma cultura, o mesmo idioma, os mesmos hábitos, porém líderes políticos fragmentados, até mesmo porque, como o Japão é um conjunto de ilhas, a fragmentação ela já acontece naturalmente de forma territorial. Ela é uma lógica de predomínio rural, onde é o grande destaque, né, de produção alimentícia, com esquemas de autossuficiência comercial, sendo que o comércio ele é fechado para a parte exterior.
Como a marca principal desse período Edo, nós temos que destacar o regente Tokugawa, ele que vai começar uma perseguição muito forte contra os japoneses, e toda a participação portuguesa e espanhola dentro do país tentavam fazer o processo de catequização da população japonesa, o que até começou a acontecer. Há referências, né, como mostradas aqui neste vídeo, na cidade de Nagasaki, de presença colonial portuguesa com derivação católica. Há igrejas católicas, inclusive a história dos chamados 26 mártires, onde após a perseguição ao catolicismo, esses japoneses, não só japoneses, porque também tinha um espanhol e um grupo de portugueses, foram proibidos de lançar as ideias católicas dentro do país e foram obrigados a marchar até Nagasaki, onde foram crucificados como forma de punição por estarem pregando essa religião dentro do país. Ao contrário do que muita gente jamais ia imaginar, o Japão ele teve uma influência portuguesa e espanhola aqui. Aqui em Nagasaki é um dos poucos pontos ainda é visível essa referência, onde a gente tem aqui um museu, né, com nítidas referências ao cristianismo. Ele é ao fundo um monumento. Esse monumento, porque aqui foram crucificados 26 católicos no período Edo, né, na época onde o Japão, o Shogun Tokugawa, ele proíbe o catolicismo aqui no Japão, na tentativa onde os portugueses e os espanhóis fizeram na América Latina. Aqui não deu certo a ideia de catequização, foi muito mal visto, e aí o Martin Scorsese dirigiu um filme chamado Silêncio, que é baseado nesse processo, né, da catequização de japoneses. E olha o que eu encontrei aqui nesse museu. O roteiro assinado pelo Martin Scorsese, deixado aqui no museu. Eu não sei vocês, mas eu já conhecia, né, a história, lógico, superficialmente, mas é muito doido isso. Que você vê ali lá embaixo peças da época escritas em latim, em português, porque, né, porque são portugueses aqui, os nomes dos clérigos que vieram para cá para fazer a catequização, e no meio do Japão nos anos 1500. Que doideira. Desde essa expulsão dos portugueses, a relação do Japão com o mundo ocidental tornou-se bastante arredia. O Japão basicamente se fechou, de novo fazendo mais uma referência, para entender o porquê desse nome ocidental de Japão feudal. O nome shogunato deriva de shogun, que assim como havia o senhor feudal na parte da história europeia, havia o shogun, no trocadilho de que é uma liderança militar e política que tinha o poder sobre aquela micro-região, que era a pessoa que mandava no território. Este período, né, período do shogunato, ele será quebrado no século XIX, a partir da mudança da mentalidade do Japão, que é chamada de Era Meiji. Essa Era Meiji é marcada pelo processo de ocidentalização do Japão e a sua retomada do comércio e relações políticas com o mundo ocidental em geral. É um período marcado pelo processo de modernização pautado na industrialização do país, associado ao fato de que, para obter tecnologias, para obter o conhecimento que o mundo ocidental já havia desenvolvido, o Japão vai voltar a ter relações comerciais com o mundo ocidental. A partir disso, estabelecendo uma nova cara para o Japão, fazendo uma unificação do poder político do país, ou seja, surge a figura unificada de um imperador, não mais com aquele esquema todo descentralizado, com várias lideranças políticas, e a industrialização vai chegar com muita força ao país para tornar o país a grande potência do Extremo Oriente. No meio do século XIX começou a Era Meiji, aqui marcada no Japão pelo processo de abertura da relação externa do país, principalmente com o Ocidente. Até então, no período Edo, o Japão se fechou e não tinha nenhum tipo de relação diplomática desde a chegada tumultuada dos cristãos aqui, que tentaram fazer um processo de catequização no Japão. Aqui nós temos o chamado Glover Garden, né? Nome de batismo de Thomas Blake Glover, um escocês que é um dos pioneiros do processo de industrialização
do Japão. E aqui nós temos, hoje funcionando como uma casa cultural, um museu de visitação com a estrutura da casa onde ele viveu. A área de produção original do período Meiji, repare que ela continua ali ao fundo. Lógico que não é original, né? Ela já foi quebrada pelo período da guerra, né? Pelo processo da destruição da bomba de Nagasaki. Mas toda a estrutura industrial se manteve ali, na zona costeira. Repara ali no fundo que tem um cruzeiro gigante, né? Para quem tem muito dinheiro, quem não veio em método de expedição geográfica. E aqui embaixo a vista do jardim, decorado. Porém, para o desenvolvimento da sua industrialização, o Japão tinha nitidamente um problema derivado da sua geografia física. Por ser um terreno recente, ele não é possuidor de uma geologia rica em minérios, em metais preciosos, em combustíveis que poderiam ser utilizados pela indústria. E por causa disso, a ideia de você desenvolver atividade industrial obrigatoriamente estaria atrelada na ideia também da importação destes recursos. O que vai aparecer para nós em outro momento, porque outra marca do período Meiji é a expansão militar. O militarismo vai se basear na lógica de expansão ocidental também dentro do Japão, e a partir dessa ideia vai ser utilizado como um mecanismo de expandir o Japão territorialmente, pensando na sua difusão enquanto poder, para que você não tenha mais a necessidade de você fazer a compra, a importação constantemente desses materiais para abastecer a indústria. Mas isso aí seria assunto para outra aula. E aí, gostou de conhecer o filme? Gostou de conhecer essas curiosidades sobre o Japão? Caso você esteja assistindo o vídeo após o lançamento, você pode acompanhar pelas figuras, pelas imagens dos vídeos, onde tem um ícone no canto superior com uma bandeira do Japão. São todos os vídeos onde estão sendo falados sobre filmes e estão mostrando um pouco dessa minha passagem pelo Japão. Você que está acompanhando o lançamento, aguarde que a cada semana nós vamos ter ainda outros lançamentos, falando, como a gente está fazendo aqui, destacando um filme e mostrando um pouco sobre essa viagem do Japão. Beleza, pessoal? Te aguardo até o próximo vídeo, então. Até mais. Tchau, tchau.